Boa noite, gente. Mais uma vez agradeço, né, a presença de vocês. Né? Hoje é nossa última aula da disciplina do TCC, né, a nossa aula online. E aí a gente só vai se ver lá para setembro, se não me engano, a segunda disciplina, né, a TCC 2. A gente vai passar um tempinho aí sem se ver. Mas as atividades, elas continuam até o final do mês, né? Inclusive, a aula de hoje é sobre a última atividade, né? Que é a elaboração do memorial. Eu vou só responder aqui a mensagem que tem no chat. Filomena, né? Ela está perguntando a atividade TCC para enviar até quando? Filomena, são 3 atividades, né? Tem a atividade 1, que tinha o prazo até semana passada, só que alguns alunos não tinham acessado a sala, enfim, e aí foi reaberto até quinta-feira, da atividade 1, tem todas as instruções lá no AVA, e a atividade 2 é até também o dia 17. Seria até hoje, mas eu ainda estendi até o dia 17, até quinta-feira, viu? E a terceira atividade, que é do memorial, vai ser até o dia 28. Lembrando que, como a gente tem prazo para a última parte, os tutores eles têm que corrigir, o memorial é uma atividade mais prolongada, né? Maior, né? Para ser corrigida, a gente não tem condições de prorrogar mais o prazo, né? Passou, até o dia 28 mesmo. Não vai ter prorrogação do memorial, tá certo? Luciana, pode falar. Desculpa incomodar, Janaíne. Tranquilo. Assim, eu estou com uma dúvida, e aí eu vou aproveitar aqui para perguntar, pode ser a dúvida de muita gente. Na justificativa, precisa ter citações bibliográficas, sim? Uhum. Obrigada. Sim. Então, é importante que faça a citação bibliográfica para embasar, né, cientificamente a sua pesquisa, né, a justificativa da sua pesquisa. Pronto. Aí, gente, eu vou passar para vocês, né, falar sobre o memorial mais uma vez, que eu já venho falando, né, durante a disciplina. Eu não sei, né, se vocês já olharam lá no AVA, mas eu já coloquei o modelo de memorial, um exemplo, né, de memorial, né, assim, é só questão de realmente sair relembrando os detalhes, né, a escrita, a sua trajetória, ou profissional relacionado à EPT, né, ou profissional, ou quem não tem relação com a EPT, faz do curso, né, a sua trajetória, relatando sua trajetória no curso. Assim, é super tranquilo, né? É uma coisa muito pessoal, o memorial. Então, a problemática, a justificativa, os objetivos, você tem que seguir um padrão, né? Inclusive, você tem que ter uma linguagem mais científica, né? No caso do memorial, você vai falar sobre você, sobre a sua história relacionada com a EPT, né? Então, assim, pelo menos eu, quando eu fui fazer o exemplo para vocês, eu achei super tranquilo, né? Não sei como vai ser para vocês, mas eu espero que com o exemplo que está lá no AVA, vocês consigam fazer mais fácil, né? O memorial. Cícero, eu falei para justificativa utilizar pesquisa, fazer pesquisa. A parte de referências, inclusive, eu até falei na aula passada que vocês precisavam fazer a citação, colocar lá na referência,
Só que não vai ser cobrado agora as regras da ABNT, nem para citação e nem para referência. Mas a justificativa, você precisa fazer o embasamento teórico, né? Justificar em cima do embasamento. É importante que você faça isso. Certo? E lembrem-se, gente, porque assim, eu dei uma olhada em algumas atividades e eu vi, assim, em algumas partes de problemática, de justificativa, que inclusive teve uma pessoa que a problemática não viu a problemática, viu a justificativa, e tava escrito na primeira pessoa, né? Então a gente não pode, tem que ter uma linguagem mais técnica. O memorial vai ser na primeira pessoa, mas o restante do trabalho vai ser de linguagem mais técnica. O memorial é uma lauda, eu acho, né, Yasmin? E o mínimo é uma lauda. Para agora, o mínimo é uma lauda, né? Mas aí, no decorrer do TCC2, TCC3, essas laudas elas vão ser aumentadas, né? Vai ser mais detalhado. Então, vocês vão fazer, porque já o ideal é começar, né, mesmo. É para isso que, assim, a gente colocou quando a gente estava decidindo a questão das atividades, né, antes mesmo de abrir a disciplina, e eu conversando com a Elisa, a gente ficava nesse impasse de fazer essa cobrança do memorial agora ou não, né? Mas, assim, a gente acabou chegando a um denominador comum de que era importante vocês já começarem, porque se deixar para depois, se eu só falasse do memorial e não cobrasse, boa parte dos alunos não iria começar, né? Então, se a gente não dá o primeiro passo, a gente não vai conseguir finalizar, não é? Então, assim, já tem lá o exemplo, vocês já vão ver, olhem lá o exemplo, como é que eu vou fazer? Agora tem assim, pensar, refletir, raciocinar, né? Relembrar as coisas que você já passou relacionadas a EPT. Assim, para mim, inclusive, eu saí diminuindo algumas coisas quando eu fui lembrando, fui escrevendo, né? E aí eu diminuí algumas coisas. Se eu fosse realmente escrever mais detalhado, que é isso que vai acontecer no decorrer das outras disciplinas. Vocês vão fazer um esboçozinho agora, e nas outras vocês vão detalhar mais, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos falar. É rápido, falando memorial, até porque eu já falei tanto dele. Né? Então, né, o memorial agora, na nossa terceira semana, para finalizar aí a disciplina. E o memorial, como foi falado já em algumas disciplinas para vocês, ele é um diário de bordo, né? Então, vocês vão colocar... Deixa eu só aceitar aqui. Vocês vão colocar lá no memorial o percurso de formação de vocês, né? Se vocês olharem lá no exemplo, eu inicio, inclusive, com a minha formação, né? Eu nem coloquei toda a formação, né? Porque é um exemplo. Mas vocês podem colocar a formação de vocês mais detalhada, né? Então, eu começo com a minha formação, como que foi, né? Você pode colocar quais foram os desafios, sei lá, da graduação de vocês. Qual foi esse desafio, a parte que me identifiquei, né, no curso. Já fiz tais e tais cursos, né? Aí, quem não trabalha com EPT, a partir daí já pode começar a iniciar a falar da sua relação com a especialização docente EPT, que aí você vai falar, entrei na docente EPT, na especialização docente EPT, em tal ano, cursei tais e tais disciplinas, a disciplina obtive tais conhecimentos em tais disciplinas, tive dificuldades em tais disciplinas,
disciplina que eu tive mais facilidade foi essa. Então, vocês vão falar do seu percurso no curso. Se vocês já trabalharem com EPT, ou querem detalhar em algum momento que vocês trabalharam com a EPT, né, com a Educação Profissional e Tecnológica, aí vocês vão sair resgatando, né? O som tá baixo? Mas eu acho que é o seu, viu? Maria Rosenilda, eu acho que pode ser o seu, que para os demais tá ok? Então, quem já trabalhou ou trabalha na educação profissional e tecnológica, aí vai sair resgatando a sua experiência, né? Em sala de aula, se já teve, como que foi, quais foram os desafios, né? Quais foram os êxitos, né? Os problemas que aconteceram, o que ajudou você a resolver esses problemas, né? As aprendizagens que você teve, os valores, até a troca de conhecimento com os alunos, né? Porque, pelo menos eu, assim, eu tive a experiência de trabalhar na EPT, né? Quando eu iniciei no IF, num curso Proeja, né? Então, assim, eram alunos, alguns trabalhavam, né, informalmente na produção de alimentos, eu trabalho com alimentos, né? Eles já trabalhavam e muitas vezes trabalhavam o dia todo. Então, a gente tinha que, às vezes, fazer malabarismo, entre aspas, dentro da sala de aula para conseguir fixar a atenção deles, né? Porque eles vinham muito cansados, eles trabalhavam o dia inteiro, muitas vezes o dia todo em pé, né? Então, era uma dificuldade minha, né? Que inclusive eu coloquei lá no memorial. Outra coisa, questão de falta de materiais, né? Que a gente não tem muita estrutura de laboratório, mas a gente tentava ali amenizar, minimizar esses impactos, né? Negativos. E a parte boa, eu aprendi muita coisa, né, relacionada aos produtos que os alunos faziam, né, que eu não conhecia como fazia, mas aí a gente trocava, né, e fazia essa troca de experiências. Então, as experiências que vocês tiverem, né, guardadas aí em relação ao EPT, vocês podem trazer para o memorial. Então, nessa parte aí do memorial, é realmente assim, você parar e refletir sobre a sua história, né? História de formação, a história profissional, né? Ou dentro aqui do curso docente APT. E aí, ó, como eu falei para vocês, ó, o que registrar no seu memorial, né? Você pode registrar sínteses, né? Das disciplinas, inclusive, porque Elisa me passou que vocês já fizeram alguns registros como atividade de memorial de algumas disciplinas. Vocês podem utilizar esses registros, né? E acrescentar no seu memorial. As dúvidas que vocês tiveram durante o curso, vocês também podem colocar. Os avanços, o que é que o curso trouxe de benefício para você, para a sua formação, né? Caramba, Bruno, já tem 14 páginas, maravilha! E, gente, olha, quando você começa a escrever, parece que flui, assim, você começa lembrando as coisas, rapidinho você escreve, né? Eu escrevi tanta coisa no exemplo do memorial que eu tive que realmente cortar para ficar só uma página, né? Você começa a resgatar, gente, a experiência, né? Você não vai ter que pesquisar, né? Então, você vai realmente fazer esse resgate, né? Detalhar o seu processo de formação, como foi, né? Como que foi, como que é o seu cotidiano para quem trabalha, né, profissionalmente na EPT, no caso das experiências exitosas, qual a quantidade de páginas? Rosenilda está perguntando.
Olha, o trabalho em si, ele vai ser composto, né, pela revisão bibliográfica e pelo memorial. Esse é o trabalho final, lá no final, no TCC-3. E aí, esse trabalho, ele deve ter entre 20 e 30 páginas, né? Não tem uma quantidade mínima aí, mas os dois têm que compor entre 20 e 30 páginas. Para a atividade dessa semana, que vai até o dia 28, tem que ter no mínimo uma página de memorial. Pois é, Josué, eu também achei muito tranquilo fazer. Bruno, o TCC final vai ser finalizar mesmo, vai ser lá no TCC-3, viu? Que aí ele vai estar completo, com todas as partes do trabalho. Aí uma outra coisa que você pode registrar no seu memorial são também ideias. Então, você pode ter passar, né, por vários desafios durante a formação, durante a profissão. E aí você pode também criar ideias para resolver esses problemas e colocar lá no seu memorial, né? Como sugestão de melhoria, né? De melhoria, né? Para aquele problema, resolução. Rosenilda, é assim, eu coloquei o mínimo de uma página para agora, né? Só para, assim, incentivar vocês a começarem a escrever, né? Porque lá no final, TCC-2 vocês vão escrever mais um pouquinho, e TCC-3 é para terminar. Quanto mais fizer agora, melhor, né? Porque aí já diminui em TCC-2 e 3. E TCC-2 vai ser mais, eu acho que, assim, na minha opinião, né? Vai ser mais pesado por conta da revisão bibliográfica, né? Aproveite que vocês vão ter aí um tempinho a mais, né? Até o dia 28. Façam o máximo que vocês puderem. Isso, Roberta. Você vai colocar junto com o template, né? Com todas as partes que já foram feitas. Aí vem a parte do título, vem a problemática, a justificativa e o memorial. E os objetivos, né? O objetivo geral e específico e o memorial, viu? Na atividade do memorial, vocês colocam tudo. Porque para ir preenchendo, né? O trabalho. Quando chega lá em TCC-3, já está tudo bonitinho, já quase pronto, só ajuste para vocês defenderem. Bora lá. Então, para elaborar o memorial, você vai planejar como que você vai elaborar o seu memorial. Então, você pode anotar pontos importantes, né? Pontos importantes da minha formação, pontos importantes da minha vida profissional, da minha experiência em sala de aula. E a partir desses pontos, vocês vão começar a refletir cada ponto e começar a escrever, detalhar mais esses pontos, né? Elivânia ainda não terminou o prazo para justificativa. Justificativa e objetivos, que é a atividade 2, vai até quinta-feira, dia 17. Eu estendi até dia 17, viu? Então, vocês vão começar a refletir por cada ponto, né? E aí vão escrevendo. Escrevam. Aí, logo assim que vocês escreverem, como o pensamento ele acaba sendo muito fluido, né? O que acontece? Às vezes a gente não escreve com a pontuação correta, né? A gente não vai escrever com a concordância, né? Muito boa. Escrevam, para não perder o raciocínio. E aí, depois que você escrever, aí você volta lendo, né? Para verificar os erros que você cometeu na escrita. Mas para não perder o raciocínio. Uma coisa que vocês podem também explorar é o motivo de trabalhar nessa área. O que motiva vocês a estarem aqui, né? Estarem aqui fazendo essa especialização, né?
vocês podem fazer os ajustes do que já foi feito, as sugestões dos tutores, vocês já podem irem corrigindo nas outras atividades, viu? Com relação às notas que alguém perguntou aqui, vai ser de acordo com a correção, né, dos tutores, certo? Então, são muitos trabalhos, tem que ter um pouquinho de paciência com eles. E ainda mais do memorial, porque é um pouquinho mais longo, né? A atividade é um pouco mais longa. Vocês podem fazer também relação de cada unidade que vocês estudaram, né? A relação das disciplinas, trazer problemas das suas trajetórias, né? Trajetória profissional, trajetória de formação, né? Vocês podem registrar também expectativas, por exemplo, para quem não trabalha na área de EPT. E aí, vocês podem colocar as expectativas de vocês. Eu estou fazendo esse curso porque eu gostaria de trabalhar nessa área, porque eu gostaria de me especializar para tentar concursos na área, né? Para concorrer na área, para pontuar na pontuação lá de currículo, né? Então, vocês podem também registrar esses interesses. Vou só tomar uma água, gente. Deixa eu aceitar aqui. Tem gente para entrar. Tem uma pergunta aqui no chat. De João Paulo. Nesse caso, em TCC 3, nós iremos realizar discussões dentro do trabalho a partir das memórias registradas. Tipo, juntar as perspectivas de um memorial com os referenciais. Não necessariamente. Vocês vão fazer a parte da revisão bibliográfica, né? Mas vai vir uma parte separada do seu memorial. Então, um item, né? Um título vai ser referencial teórico, né? E aí vocês vão fazer em tópicos, né? O trabalho de vocês, a parte do referencial teórico. E vai ter separado o seu memorial. Certo? Seguindo. Então, qual vai ser o papel desse memorial, né? Qual é o objetivo? Por que não mandaram só fazer uma revisão bibliográfica e tudo certo, né? Por que esse modelo? Né? Por que sair resgatando coisa que aconteceu, né? Há tempos atrás? Então, nessa correria do nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo alguns detalhes da nossa vida, né? E o objetivo do memorial é justamente fazer esse resgate, né, das memórias que a gente já teve. Então, eu passei por isso quando eu estava escrevendo, né, o exemplo de memorial. Então, quando eu comecei a escrever, eu saí relembrando quando eu entrei na minha graduação, né? Quando eu entrei no mestrado, quando eu entrei no doutorado, no meu doutorado passei no concurso, enfim, as dificuldades que foram quando eu entrei, porque a experiência que eu tinha em sala de aula era só de estágio docente, né? E quando a gente vai para o vamos ver mesmo, é totalmente diferente lá do estágio docente, que tem o professor que vai estar do seu lado, né? Você pode errar, né? Então, ali você não pode errar, né? Você tem, a responsabilidade é sua, né? A disciplina é sua, né? E você tem que tomar essa responsabilidade. Então, realmente saiu, assim, resgatando muitas memórias minhas, boas e ruins, também, experiências ruins também, né? Então, é mais uma questão de fazer esse resgate, né? Da memória, né? Do que a gente já passou. Stefano, realmente seria interessante a revisão, né?
Mas a proposta da especialização docente EPT, ela inclui o memorial, né? Mas, assim, eu vejo com um lado ruim, né? E um lado bom. Como eu falei na aula passada, vocês têm um trabalho que vocês têm que escrever de 20 a 30 páginas. Então, se você fosse fazer uma revisão bibliográfica com pelo menos 20 páginas, é muita coisa. Gente, dá muito trabalho fazer revisão bibliográfica. Muita. Para você conseguir fazer uma página, se você estiver bem, né, no dia, se você estiver descansado, né, a mente, né, tranquila, você vai conseguir fazer tranquilamente, né? Porque revisão bibliográfica não é você só pegou a informação e colocou lá, não. Você tem que reescrever. Você vai reescrever a informação. E isso, ó, tem que usar, né? Então tem que pensar diferente. Tem a questão, os riscos de plágio. Então, você fazer 20 é fogo, viu? 20 páginas de revisão é muita coisa. E assim, o memorial, como é uma história, a sua história que você está contando, ela é muito pessoal. E tem muitos detalhes, você vai lembrando os detalhes, gente. Eu mesma, eu passei por isso quando eu estava escrevendo. Eu, assim, fiquei relembrando mesmo, assim, cada detalhe das coisas que eu passei. É porque eu não coloquei tudo, né? Senão ia ficar longo. Mas, assim, é tranquilo. Quando vocês começarem a escrever, vocês vão ver que vai vir muitas lembranças. Aí vai colocando lá. Vai juntar os dois e formar o TCC, né? Que é o plano de formação. Então, eu acho, né, que a gente vai abrindo aqui para... Que, na realidade, eu já fui respondendo algumas coisas aqui do chat, né? Para não acumular. Como da outra vez, que eu acho que teve gente que eu não consegui acompanhar no chat, né? Meu computador, ele tá dando uns bug. Tá piscando a tela. Ai, Jesus. Mas vamos lá, ele tá dando uma piscada aqui na tela, mas tá funcionando. Gente, ó, Rosenilda colocou aqui, ó, revisão dá muito trabalho, e essa modalidade é justamente para facilitar a nossa vida. Eu achei também, eu acho mais tranquilo. Em comparação com o modelo anterior, o modelo anterior não era legal, gente. Né? O trabalho de intervenção era muito subjetivo. Eu acho esse modelo mais objetivo, né, do que o outro, do memorial. Gente, eu vou sair só um pouquinho e voltar, porque tá piscando a tela aqui do computador. Vai ter lista, sim. Pois ai, tem aqui. Deixa eu ver quem foi que colocou aqui por último. Não estou conseguindo ver o nome. Né, alguém colocou aqui, ó, formas de trabalhar, tem outras formas, né, de trabalho acadêmico, que é mais complicado, né, a questão do memorial. Mas, na realidade, a proposta da especialização docente EPT, né, a gente não decide. É obrigatório ter a parte do memorial, né? Vai ter lista, sim. Deixa eu só sair aqui, porque tá meu computador piscando. Volto já.
Parou de piscar, tá só tremendo. Deve ser algum problema no computador. Enfim, gente, vamos abrir, né, para alguma dúvida que vocês tiverem. Mais alguém tem dúvida? Deise, pode falar. Estava aqui permitindo. Ô, Pro, precisa mesmo citar lá na justificativa uma biografia nesse momento? Porque, assim, eu fiz ela, assim, no geral, nada específico, porque não deu tempo de também eu ver. Eu sou igual a você, eu acabei de sair de uma escola, estou chegando na outra, eu cheguei aqui parecendo uma louca. Então, assim, não deu para pesquisar com afinco, olhar uma coisa certa, uma biografia decente, né? Porque a gente acha qualquer coisa na internet. Eu quero uma coisa mais viçosa daquilo que eu quero. E eu não achei, então eu coloquei mais sucinto, assim, no geralzão, e literalmente eu mandei. Tem algum problema agora, nesse momento, ou eu preciso aprofundar mesmo? Não, vamos fazer o seguinte. Então, assim, ter o mínimo lá dos 3 parágrafos, né? Quem não conseguir fazer a pesquisa, tudo bem, coloque lá com as suas palavras. E aí, nas próximas atividades, vai ser cobrado. Não, eu fiz isso mesmo, porque o professor fez uma saliência lá da minha introdução. Aí eu já arrumei a minha introdução, e aí agora eu fiz isso, porque não deu muito tempo. Fora isso, eu tenho um filho, é assim, eu estou fazendo esse curso porque eu quero saber como fazer a inclusão dele. Então, assim, é difícil para mim, porque eu tenho ele particular, né? Meu particular. Então é um pouco difícil para mim. Mas eu vou pegar mais afinco esse final de semana, vou pesquisar para me aprofundar. Aí eu possivelmente lá, quando eu for postar as memórias, né, que fala, né? Aí eu já arrumo já esse conceito, pode ser? Pronto, pode ser. Mais alguma dúvida, gente? O memorial foi tão falado, né? Desde o início. De boa, gente. Eu fiquei com dúvida no memorial, mas depois que você colocou o seu, fluiu. Agora eu estou tranquila. Foi uma sugestão do tutor de Salgueiro, Omar. E aí, porque ele estava vendo a movimentação, né, dos alunos, a inquietação. E aí ele falou, não, olha, por que você não faz um e coloca lá? Eu acho que vai ser bom para os alunos, né? E realmente foi muito bom. Eu estou vendo que foi a peça-chave, né? Porque vocês, ó, estão nem com dúvida. Pode ser. Deixa eu ver aqui quem marcou primeiro. Márcio Lopes. Levantou a mão primeiro. Boa noite a todos aí. Né? Boa noite. Professora, assim, eu não tenho acompanhado as aulas de sábado, né? Então está tendo um pouco mais de dificuldade, porque no sábado, justamente na parte da manhã até às 18 eu trabalho, e durante a semana em home office. Mas assim, diante do memorial, eu até estava fazendo algumas inscrições para mestrado e fiz alguns memoriais. Aí você tem ali no desenvolvimento, normalmente você coloca ali uma descrição, né? No início do curso e tal, então só ali você já tem um ou dois parágrafos só de descrição, né? Dependendo. Isso. E o restante, porque você falou assim, o memorial ele pode ter várias laudas, não apenas uma. Mas a princípio é só assim, o mínimo uma lauda para começar e o restante vai ser trabalhado? Isso. Para agora, né, para essa disciplina, vai ser cobrado só no mínimo uma lauda. No mínimo uma página. Aí ainda tem essa observação, é um memorial, no meu caso, eu não tive ainda a experiência de trabalhar com EPT. Ainda não tive essa experiência. E assim, que nem você falou, eu posso descrever qual é o objetivo, né? Meu objetivo é lecionar. Eu já dei curso, já dei aula, várias coisas.
e atualmente trabalho na área de tecnologia na parte federal, né? Data Center. E tenho estudado mais essa parte da área de educação, tentando aí migrar para essa área e fechar a conta dando aula aí para universidade, alguma coisa do tipo. Até em EAD mesmo. Fiz alguns cursos de EAD voltado para a educação especial inclusiva, gestão também. E a intenção do EPT é para poder ganhar essa experiência e saber o que dá para somar com a minha área, que é mais tecnológica. Né? Isso. Aí, no seu caso, o memorial ele vai ser muito voltado para o curso, né? Isso. Esse foi o meu entendimento. Né? Eu acho que ficou bem claro. Fazer um memorial referente à questão do curso mesmo. Agora que eu estou passando a ter um tempo maior, porque eu também estava entregando TCC de outra pós-graduação que estou terminando, e mais ao trabalho, né, que também me exige bastante. Mas já estou retomando, estou revendo as aulas, né? Estou revendo as aulas, comecei a semana passada mesmo, já comecei a rever as aulas com o tempo que está sobrando e pegar mais nessa questão do TCC. Também não estou vendo tanta dificuldade. Seguindo passo a passo, porque assim, vocês estão tendo a oportunidade de vocês fazerem por partes, né? Porque eu fui orientadora em 2023 da Docente EPT. Gente, o modelo era horrível. A proposta de trabalho era meio sem lógica, pelo menos assim na minha visão, como um TCC, né? Eu não via como um TCC. E o tempo também muito curto. Os alunos, eles eram apresentados para a gente, assim, só tinha TCC com o orientador. Então, eles chegavam mais ou menos assim, um esboço de um projeto, e a gente tinha 2 meses para esses alunos terminarem. Vocês vão começar agora, aí vocês definiram o tema, aí na outra semana, tema e problemática, depois, a segunda, justificativa e objetivo. A outra começou o memorial. Próxima disciplina, né, TCC2. Aí vamos focar revisão, aí vamos focar mais ainda memorial, né, sair melhorando. Quando chega lá em TCC3, o trabalho de vocês já está com todo esboço, todo estruturado. Quando o orientador pegar, ele só vai aprimorar. Eu tenho só uma pergunta em relação à questão do TCC mesmo. Eu estive pensando em relação aqui, na onde eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu moro na cidade de Duque de Caxias, no centro, e tive, até nos trabalhos anteriores, eu entrei em contato para saber quais as unidades de formação técnica que tinha aqui na cidade. Né? Eu procurei saber, liguei para algumas, os telefones não funcionam, então já começa péssimo, né? Mas, assim, eu pensei em fazer alguma coisa que eu pudesse visitar essas unidades e saber como é que é trabalhado o EPT dentro dessas unidades de formação, incluindo a parte do EJA. Né? Tem um centro do EJA aqui mesmo, próximo de casa mesmo, e muitas pessoas fazem um curso lá. Eu, no passado, né, já bem distante, eu fiz um curso nessa escola para fazer a formação do EJA. Mas hoje mudou muita coisa. E aí eu queria saber se lá também fazer tipo uma pesquisa de campo mesmo, indo nessas unidades e sabendo como funciona o EPT, se é aplicado lá, se funciona, ou se não tem, ou se nunca foi proposto lá para essas unidades escolares. É um pensamento, mas eu não sei se vai conseguir... porque para mim acessar essas unidades é fácil. Né? Eu não sei se dá para... Assim, a proposta, ela não abre para trabalho de campo. Né? Não, né? Ela não abre. Ela não abre para trabalho de campo. Não, era uma dúvida que eu tinha em relação... Eu pensei nisso, né? Até para fazer saber como é que é o termômetro do EPT aqui na cidade, né? Mas, enfim. Ótimo. Então, eu vou voltar mesmo para essa questão do curso e levar nesse norte aí. Tá bom? Obrigado aí, professor. Boa noite a todos aí.
Teve outra pessoa que tinha levantado a mão. Eu só não me lembro quem foi. Vou colocar aqui. Opa. O Josué está falando aqui que gostou da proposta. Quantidade máxima de parágrafos, do caso do memorial, né, Casey? É por página, no mínimo uma página, para agora. E você falou aqui também que achou que poderia colher dados no campus. Então, essa proposta não contempla o trabalho em campo, né? Aí, é só a parte realmente da revisão bibliográfica e o memorial, né? Você vai fazer ou da sua experiência ou da sua trajetória no curso. Terá a lista de frequência. Deixa eu... Tutores. Se vocês tiverem... o link. Deixa eu pegar aqui o link. Só um minutinho. Pegar o link. Deixa eu passar aqui. O link da chamada. Você vai... Seria interessante dos dados. Você não tem... Casey, você não tem como colocar como experiência essa parte da evasão? E não necessariamente falar em dos dados. Porque quando fala de aplicar questionário, o que acontece? Quando a gente vai aplicar questionário, a gente precisa submeter o trabalho a comitê de ética, porque eu vou trabalhar com humanos, né? Aí, como, assim, o tempo, né, você vai ter contato ainda com o orientador, também não é tão longo, então, assim, é complicado, viu, quando a proposta é trabalho com pessoas, por conta disso, por conta do comitê de ética, que aí tem que elaborar um projeto para poder submeter na plataforma Brasil, para passar pelo comitê de ética e ter autorização. Só um minuto, viu, João Paulo? Tudo bem, Apolinário. Se seu trabalho não foi corrigido ainda, você pode reenviar o trabalho, certo? João Paulo, pode falar. Olá, professora. Boa noite. Boa noite. Assim, professora, para mim ter uma ideia de como iniciar o trabalho, eu queria saber como será a versão final, entendeu? Eu tenho uma certa ansiedade em relação a trabalhos acadêmicos dessa parte, né? Eu queria saber como que ficará essa versão final, entendeu? Naquele modelo. Não tem um modelo? O template? Vai ser ali mesmo, só o memorial e a... Vai ser incluída a revisão bibliográfica. A diferença é que vai ter um tópico da revisão bibliográfica. E depois vai fazer o quê com as memórias? Vai estar junto. Vai estar tudo junto e misturado. Eu pensei que teria que traçar mais um tópico, tipo, discutindo as memórias, trazendo um autor, entendeu? Tipo uma narrativa autobiográfica, você enfatizando as suas memórias com algum pensamento de algum teórico, tá entendendo? Você Achei que seria pode dessa fazer forma. essa relação, essa discussão, né? No meio do memorial. Então fica interessante essa parte. É uma alternativa. Uhum. Então tá certo. Mas vai ser basicamente aquele template. Aí tem, né? A introdução, que está lá, problemática justificativa, que depois vocês vão organizar com o orientador melhor, né? A introdução. Aí vem os objetivos, aí
a revisão bibliográfica vem ali entre os objetivos e o memorial, e o último tópico vai ser o memorial seguido das referências. A diferença é essa, só vai ser adicionado o tópico de revisão bibliográfica. Por que eu não deixei no modelo, né? Para vocês agora. Porque, olha, eu não deixei a parte de revisão, e estava todo mundo muito ansioso, né? Então, imagine se eu tivesse deixado. Todo mundo ia achar que era para fazer agora, né? Enfim, e revisão bibliográfica vai ser só na TCC2, né? Vai ser ofertado, acho, se eu não me engano, em setembro. Né? Espero que já também distribuindo para os orientadores, né? Porque aí vai ajudando a gente, né? A desenvolver esse trabalho. Então, o trabalho de vocês vai ser isso aí. A diferença é que vocês vão fazer por partes, aos poucos. Né? Vamos lá. Entendi. Obrigado, viu? Nada. Casey, mesmo que eles autorizem, o que você pode fazer assim, são dados da coordenação, né, que você tem acesso, né, a esses dados. No meu caso, por exemplo, aqui do IF Sertão, que a gente tem os dados de evasão, né, do sistema. Isso aí, beleza, você pode usar dentro do seu memorial. Mas o que você não pode fazer é aplicar questionário, porque aí, quando você for para a banca, dependendo da banca, eles vão questionar e meio que reclamar, na realidade, colocar um empecilho, né, um impasse de que você precisa fazer essa inclusão do trabalho na Plataforma Brasil para passar pelo Comitê de Ética. Sim, eu acho mais complicado. Né? Mas se esses dados forem coletados da coordenação, você pode usar, mas se você for aplicar questionário, tem que passar pelo Comitê de Ética. Elivânia, o memorial, ele vai ser incluído lá tem um tópico de memorial, né? E lá você vai escrevendo. Ele é um tópico à parte do trabalho, certo? E tem um modelo. Eu não sei se você já viu, mas tem um exemplo lá no AVA. Tá lá bem grandão. A Alessandra vai fazer um levantamento bibliográfico sobre a EPT e enfermagem, né? Eu acredito que vou conseguir incorporar o memorial sem problemas. Pronto, a parte da revisão bibliográfica já vai ser lá para TCC2. A case é sobre evasão. Tem muita coisa, né, sobre evasão, dessa questão da parte bibliográfica, da revisão bibliográfica, tem muita coisa. Pronto, como eu falei, eu não sei se já tinha colocado aqui, né? Então, são coisas à parte, um tópico vai ser para revisão bibliográfica e outro tópico vai ser separado para o memorial. Eles não vão estar em conjunto. Ou você pode fazer no seu memorial alguma discussão, né, que você até trouxe lá na revisão bibliográfica. Fazendo uma discussão com autores, mas isso não é obrigatório. Ai, meu Deus, tem mais pergunta, peraí. Não estou sem saber como alinhar o EJA ao EPT. Então, você vai fazer o estudo de alguma questão relacionada ao EJA da EPT, né? Tem muita coisa, gente. Inclusive, eu já fui professora, né, de cursos ProEJAs na EPT, né? Cursos técnicos. Então, curso técnico médio, nível médio, técnico subsequente, técnico ProEJA e cursos de tecnólogos. Eles englobam aí a EPT.
Para quem trabalha na EPT e vai falar da experiência, ok, mas no meu caso não é. Então, vou fazer minha revisão e do nada eu vou colocar no memorial, que não tem nada a ver com o tema. A parte do memorial, você vai descrever alguma experiência relacionada à EPT. Como eu falei, ou você relata a sua experiência, que não é o seu caso, né? Ou você vai relatar a sua trajetória no curso de especialização docente APT. Então, você entrou, você cursou as disciplinas, você vai falar da sua formação, que já ocupa bastante espaço, né? Aí você vai falar por que você entrou, qual é o seu objetivo, né? As disciplinas que cursou, quais são as suas dificuldades, os conhecimentos que você teve, né? Então, isso aí vai compondo o seu memorial. Não necessariamente o memorial, o assunto do memorial vai ser lá relacionado ao título, certo? Não sei como fazer, mas no meu caso foi feito desde o início, que seria de outra forma. Nesse sentido, vou ter que mudar tudo de novo? Sim, no teu caso, né, Casey? A questão do questionário é como eu te falei. Tem que ver, porque questionário tem que passar pelo comitê de ética. Eu passei com isso o ano passado na especialização TecDai, que teve 2 alunos que inventaram de fazer, inclusive eu não recomendei, e eles insistiram em fazer a pesquisa de campo com questionário. Quando chegou na banca, a gente não tinha tempo de mandar para o comitê de ética. Quando chegou na banca, teve orientador que, assim, inclusive em uma das bancas, o orientador ele quis reprovar, né? Então, é mais complicado com esse trabalho com humanos, viu? Pronto, Viviane falou da experiência. Pronto, né, gente? Mais alguma dúvida? Acho que, por enquanto, ok, né? Graças a Deus, estamos quase finalizando a disciplina, né? Finalizando aí, falando do memorial que foi tão problemático, né? Para alguns vão ter mais facilidade, outros não. Eu recomendo que vocês olhem lá o memorial para clarear as ideias, quem está com dúvida, né? Daiane, vai ficar disponível de acordo com a disponibilidade do Drive. Às vezes, quando finaliza, não demora muito, e aí já começa, já sai, chega o e-mail avisando que já está no Drive. Mas tem dias que só chega no outro dia, né? E aí vai demorar aí de acordo com a liberação no AVA, viu? Aí eu coloco assim que começa, aí eu tenho que baixar o vídeo, tenho que carregar no YouTube para poder carregar, né? Colocar o link para vocês. De nada, minha gente. Eu sei que é um desafio muito grande. TCC sempre é um frio na barriga, né? Mas aí a gente vai fazendo, né, uma pedrinha de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, e vai dar tudo certo, viu? Então, olha, se vocês tiverem dúvida, mais uma vez, tem os fóruns. Vocês podem mandar mensagem para mim direto lá no AVA, né? Podem entrar em contato com o tutor, né? Se o tutor não conseguir atender a vocês, manda contato comigo, entre em contato comigo, né? Para a gente ir esclarecendo e fazendo as atividades, viu? Então, o memorial não vai ter prorrogação até dia 28 e encerrou, viu? E agradeço a vocês por estarem aqui. Geralmente as mesmas caras, né, nas aulas online. E façam aí as atividades e até
a TCC 2, se Deus quiser. Vou finalizar aqui a gravação.